Então, dando continuidade aos nossos estudos sobre a variação linguística, né? O que é a variação linguística? A gente pôde compreender um pouquinho na aula passada de que a variação linguística está super relacionada ao nosso país, à nossa cultura, à nossa formação étnica, né? Essa mestiçagem que vai fazer com que o Brasil, sendo um país continental, né, de proporções geograficamente continentais, que ele possua a influência de vários povos, né, e 3 constituições étnicas básicas, que seriam a raça negra, a raça indígena e a raça branca, né, que ao longo da nossa história compuseram aí a nossa formação social e cultural, bem como linguística. Aí nós temos a definição de variação linguística, né? O que é a variação linguística? É a variante da língua, né? Que vai ser, então, diferenciada ao longo do território nacional, né? Há uma possibilidade de uma reinvenção, né? De palavras, de acordo com os contextos, mas essa reinvenção, de uma certa forma, pode ser limitada ou não, de acordo com a própria natureza da língua. Dessas reinvenções surgem as variações que envolvem diversos aspectos históricos, sociais, culturais, geográficos, entre outros. Então, na verdade, a palavra reinvenção está mais conectada com uma adaptação, né? Ou seja, no território nacional nós temos diferentes regiões e nós vamos ter, então, cada região com a sua cultura, né, com a sua constituição étnica e também com a sua variante linguística. No Brasil é possível encontrar muitas variações linguísticas, por exemplo, na linguagem regional. Nós temos, então, dentro das variações linguísticas, nós temos a variação histórica, que ela vai ocorrer com o desenvolvimento da história, tal como o português medieval e atual. Então, uma variação linguística histórica, ela é bem facilmente perceptível, né? Ou seja, o português brasileiro que se falava no início do século XIV é diferente do que nós temos hoje no século XXI. Então, ao longo dos séculos, ocorreram variações, que fizeram parte do desenvolvimento natural da língua e que hoje, então, apresentam uma determinada formação. Social é a variante que é percebida segundo os grupos ou classes sociais envolvidos, tal como uma conversa entre um orador jurídico e um morador de rua. Exemplo desse tipo de variação são socioletos, né? Então, aqui nós temos as variantes sociais que estão atreladas aos grupos e classes. Por exemplo, nossa cultura possui diversos grupos com diversos discursos, diversas ideologias e cada grupo tem a sua variante linguística. A variante situacional, que ocorre de acordo com o contexto, por exemplo, as situações formais e informais, as gírias são expressões populares utilizadas por determinado grupo social. Então, isso tudo também a gente tem uma variação linguística de acordo com a situação, né? O ambiente, ou o grupo de pessoas, a idade que eles têm, tudo isso vai influenciar na variante linguística que eles usam. A variante geográfica está relacionada com o local em que é desenvolvida, tal como as variações entre o português do Brasil e de Portugal, chamadas de regionalismo. Então, a variante geográfica, para nós, ela é muito evidente, né? Porque ela vai produzir palavras, né? Que estão associadas à geografia, ao local em que... O local no país, né? Na região do país, que essas palavras são produzidas. Então aqui a gente vê, né, o Brasil, que é um país continental, ele tem uma extensão geográfica bastante grande e essas diferenças todas de regiões vão influenciar na linguística, na cultura, nos costumes, no vocabulário, enfim, nós vamos ter essas variações. Depois, então, dentro da introdução desse conteúdo, nós vamos ter uma variação geográfica, como eu já falei para vocês ali, vimos recém o mapa do Brasil. E essa variação geográfica, nomeada desta maneira, variação geográfica, representa então as variações ocorridas de acordo com a cultura de uma determinada região. Tomamos como exemplo, então, por exemplo,
A palavra mandioca, né, que em certas regiões do Brasil vai ser chamada de macaxeira. Nós temos a abóbora, que vai ser conhecida como jerimu em outras partes do Brasil. Então, essas variantes são consideradas geográficas. E aí teve, na aula passada, o momento que eu falei, por exemplo, do cacetinho, né? Para nós aqui, o cacetinho, o pão francesinho, ele é pequeno e ele é chamado de cacetinho. Agora, se você for já a Santa Catarina, nosso estado próximo, se você for na padaria e pedir um cacetinho, você já vai ver uma pessoa com uma carinha meio estranha para você, porque não é a forma que eles utilizam ali de chamar assim esse tipo de pão. E isso é uma variante geográfica. É bem verdade que também pode ser que existam padarias em que os funcionários já tenham lidado com gaúchos e saibam que os gaúchos nomeiam, né, aquele pão pequeno como cacetinho e vão conseguir entender, apesar de não usar cotidianamente na sua região essa forma, esse termo linguístico. Temos a variação sociocultural, que a variação cultural é uma das mais presentes na língua, né? Sendo composta por diferenças em âmbitos de crescimento social, costumes e variações na faixa etária do falante. Então, isso tem a ver com o que eu falei para vocês, que seria a questão das gírias, né? Então, é uma variedade social, contextual, a variante que a gíria vai ser utilizada por jovens, você já vai ter um grupo de palavras específicas se você lidar com os idosos, por exemplo, que pertencem a uma história diferenciada e provavelmente é uma linha da história diferenciada, né, em relação à questão dos jovens que têm uma idade diferente da deles e que vai refletir no vocabulário também. A variação situacional ocorre de acordo com o contexto. Por exemplo, situações formais e informais. As gírias são expressões populares utilizadas por determinado grupo social. Então percebam, né? Variação situacional tem a ver com contexto e aqui é classificada através esse cursinho aqui coloca como as gírias aqui. A sociocultural, para a gente entender a diferença, né, entre uma e outra, aqui ela está no âmbito do crescimento social, costume e variação na faixa etária do falante. Então tem a ver com, muitas vezes, a questão do trabalho, né, o jargão e aquele grupo, aquele ambiente específico de trabalho que você pertence e que vai ter um conjunto de palavras específicas, né, que seria um jargão. E também temos aí nos ambientes informais, por que não gírias, né, que vão ser também relacionadas com a faixa etária do falante. Porém, a variação situacional, nós temos, né, que considerar as situações formais e informais de uma forma bem mais ampla, né, bem mais generalizada. E aí a gente pode também colocar as gírias como exemplo, porque as gírias são representativas de maneiras informais, tá? Variação histórica, aquela que sofre transformações ao longo do tempo, como por exemplo a palavra você, que antes era voz-me-se e que agora, diante da linguagem reduzida no meio eletrônico, é apenas você. O mesmo acontece com as palavras escritas com PH, como era o caso de farmácia, agora nós vamos ter farmácia. Então, a variação histórica é muito fácil de entender, que remete àquele exemplo que eu falei para vocês do português, que os brasileiros falavam no início do século XIV ou no início do século XVI e que hoje, né, sofreram em algumas palavras variações e nós temos, tanto na escrita quanto na fala, outro tipo de produção, né? Então, por exemplo, na escrita, o PH, né? A gente ainda fala farmácia. Naquela época também falavam farmácia. Na oralidade, o som é o mesmo. Porém, na escrita variou. Antes se escrevia com PH. E hoje se escreve com F. Se você pegar o texto de Graça Aranha, suas obras, já no início do século XX, você já vai perceber muitas palavras com uma ortografia bem marcada, e o PH está ali, né, como exemplo, entre outras palavras, tem uma ortografia muito diferenciada do que nós temos hoje. E estamos falando de início do século XX, que de uma certa forma está, mas também não está tão distante em relação aos outros séculos, né? Então, essa variação histórica se faz presente na língua portuguesa.
A adequação e inadequação são conceitos, né, bem interessantes que o aluno deve saber, porque elas têm a ver com a variação linguística, ou seja, diante de todas essas variações, eu vou saber o que é certo e o que é errado, ou quando usar e quando não usar uma forma, o que é adequado e o que não é adequado. Então, o que é? A linguagem não é uniforme. A gente pode perceber por esses exemplos que a temática da variação linguística nos traz, sofrendo variação de acordo com o assunto, interlocutor, ambiente e intencionalidade. Fatores que se referem à adequação linguística. Então, as variações linguísticas, esse estudo, ele é relevante por causa dessa questão da adequação e inadequação. Então, você vem para a escola para aprender as formas adequadas a se utilizar em determinados contextos, dependendo do assunto, dependendo de com quem você está falando e dependendo do contexto. Então, o interlocutor é sempre a pessoa, né, com que você está falando. Nós temos um emissor e um receptor de mensagem, que são parceiros na comunicação, né? E a gente sempre leva em conta o interlocutor. Se eu estou falando, por exemplo, com um juiz, muito provavelmente a minha oratória, a minha linguagem, meu discurso, a minha fala vai sofrer adaptações ao interagir com o juiz, da mesma maneira que se eu falar com um parente próximo, eu vou sofrer variações no modo como eu me porto, como eu falo com essa pessoa. Tá? O ambiente também. É possível usar o mesmo tipo de linguagem entre amigos e em um ambiente corporativo de trabalho, em um velório e em um campo de futebol, ou ainda na igreja e em uma festa. Então, certo que determinados ambientes diferentes vão fazer, te influenciam para que você fale ou escreva de uma maneira diferente. Fatores, então, deixa eu só retomar aqui, que durante muito tempo buscou-se a uniformidade linguística, por isso tudo que fugia da gramática normativa era considerado erro. O objetivo era fazer com que a fala fosse transcrição fiel da escrita da norma padrão. Então, essa questão da supervalorização da gramática normativa das normas, antigamente fazia com que se desse mais valor a essa forma e essa utilização, e que popularmente poderia ter essa noção, e até hoje inconscientemente, as pessoas têm essa noção de que existe um certo e um errado, um adequado e um inadequado, e isso, de fato, está, né, no inconsciente coletivo das pessoas, queira ou não queira, e então a gente faz esse tipo de avaliação, ok? Ainda hoje, por mais que você saiba que existe essa possibilidade de uma variação, de uma adequação, de uma inadequação, a gente faz as avaliações, a gente sabe, a gente sente quando a gente está sendo inconveniente ou quando a gente está utilizando uma forma oral ou escrita inadequada que não é compreendida pelo teu interlocutor. Então, esses conceitos de certo ou errado, na verdade, eles são a mesma coisa que dizer adequado e inadequado. Então, é só uma forma mais sutil, né, mais educada, menos agressiva de se dizer a mesma coisa. Assunto. Da mesma forma que não haverá igualdade entre um comentário de um falecimento e de um time de futebol que foi rebaixado, é preciso ter bom senso no momento da escolha da linguagem que deve ser usada de acordo com o assunto. Então, o assunto é extremamente importante, né? Porque o assunto delimita também as formas de uso da língua, tanto na escrita quanto na fala. Então, se você vai pegar um assunto mais complexo, um assunto que envolva argumentação, determinados tipos de gêneros de texto e tipologias textuais, você vai produzir de uma forma em que tenha mais ou menos formalidade. Então, esse assunto também é interessante, mesmo se você for falar de TikTok, o assunto que está na roda de conversa é o TikTok. É improvável que você utilize formas linguísticas absolutamente rebuscadas para esse tipo de assunto, né? Então, é nesse sentido que os conceitos de adequação e inadequação são importantes quando se trabalha com variações linguísticas e principalmente em situações de emprego, em situações escolares, em situações acadêmicas, em que você tem que ter, né, dominar o padrão da língua para se fazer bem compreendido nesses ambientes. Aqui nós temos, então, uma situação bastante peculiar, que seria a situação de paquera, né? Então, nós temos uma moça, ela olha um rapaz, acha bonito, acha interessante, há uma afinidade, um magnetismo, mas quando ela vai conversar com ele, ele abre a boca e fala: "Oi, tem problema de nós bater um papo?" E aí o amor que ela tinha
acaba morrendo, porque ela provavelmente ela valoriza, né, um falar correto ou um falar que não apresente uma variante linguística mais coloquial, mais contextual, sociocultural, desconectada da dela. Então, ela acaba se frustrando aí com esse possível paquera, né? Porque ela não gosta o fato de ele não dominar a língua portuguesa, tanto na oralidade, né? E provavelmente na escrita também não deve dominar isso para uma pessoa que tem esse conhecimento, que valoriza, que considera como uma forma de prestígio, de poder social, de inserção social, vai se decepcionar. Tá? E ele fica vendido porque ela foge dele daí, né? Ele achou que ia rolar uma química, mas acontece que ela se decepciona com ele pelo simples fato de que ele não falava dentro da variante que ela considera prestigiosa, e ele fica aqui assustado, né? E não entende o que aconteceu. Aí, então, nesse contexto, a gente consegue saber que existe dentro das variantes linguísticas uma norma padrão, que é uma referência, uma espécie de modelo ou de lei que normatiza o uso da língua falada ou escrita. Então, a norma padrão, ela vai normatizar e vai regrar a língua falada ou escrita. Por isso que a moça aqui do cartoon, da tirinha, ela se decepciona. Muito provavelmente a mensagem oculta aqui é essa, de que até mesmo nos relacionamentos é importante que a linguagem padrão seja utilizada, ou a norma, principalmente quando se trata de uma pessoa que valoriza isso, né? Então, variedades urbanas de prestígio, também conhecidas como norma culta, são as variedades empregadas pelos falantes urbanos mais escolarizados e de renda mais alta. Então, podemos dizer que aqui houve uma situação de atração pela aparência física que não trazia de cara a diferença da renda, da escolarização ou do grupo social a que pertenciam esses falantes, e aí quando se pôde perceber isso, houve-se a ruptura e o relacionamento nem começou, né? E deixando essa interrogação, né? Por que não pode acontecer esse relacionamento mesmo com essas diferenças? Porque vocês percebem que isso é muito importante, isso realmente separa as pessoas. Ou às vezes aproxima, ou às vezes separa. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né? Do que não é prestigiado e do que é prestigiado. Então, as normas urbanas de prestígio, o que são? Segundo o dicionário online, Michaelis, normas urbanas de prestígio são os falares urbanos utilizados por aqueles que desfrutam de maior prestígio social, cultural e político dentro de uma comunidade linguística e geralmente estão associados à escrita e à tradição literária. Aí, essas formas que nós vamos ter em determinadas classes sociais, em que você tem erros de ortografia, erros de acentuação, erros de concordância, sintaxe, enfim, nós erra, quem reclamar, nós expulsa. Então, isso aqui é bem uma marca cultural, sociocultural, em que existe uma consciência, né, de que há uma inadequação, há um erro, há um desvincular da norma urbana de prestígio, e se a pessoa reclamar, ela vai ser tratada com violência. Então, a gente consegue ver bem a diferença da relação cultura, costumes, o que se valoriza, o que é prestígio e o que não é, né, dentro desses grupos que possuem informações diferentes. Nesse contexto, pode surgir oportunidade para, né, a partir do momento que existe uma norma padrão, que é de prestígio, que é considerada a linguagem do poder, pode acontecer como uma reação à ação ou à existência de uma norma de prestígio, uma reação que seria o preconceito linguístico. Então, nós temos Marcos Banho, por exemplo, que é um professor que ele tem obras que trabalham sobre essa questão do preconceito linguístico, né? E é um discurso bem ideológico que defende, né? Então, a inexistência, ou pelo menos uma
um amenizar desse preconceito linguístico em função dessas diferenças sociais que existem entre as pessoas, né? Para que não aconteça esse tipo de situação aqui, né? Mas a gente sabe que a força do sistema é maior, os valores, os preconceitos às vezes impedem, e existe também a questão das afinidades, e aí acaba esses rompimentos acontecendo ou alguma pessoa sendo machucada em função dessas diferenças, o que não é o ideal, e por isso que surge a teoria do preconceito linguístico para tentar amenizar essas questões. Bom, como se chama isto onde você mora? Então aqui nós temos exemplos, né, de uma variação linguística regional. Então o biscoito, ele é nessas partes do Brasil em azul, considerado então na falha escrita como biscoito, e aqui bolacha, né? Nessas partes do Brasil, então demonstrando o que é uma variante regional, né? E aqui lá no Ceará, olha que legal, as duas formas são utilizadas. Aqui nós temos uma foto que representa as gírias, né? Que tem tudo a ver com um grupo específico, com uma idade específica, que tem uma vestimenta que também colabora para reforçar essa linguagem, essa parada, partiu, na moral, já é, maneiro, sinistro, caraca. Então, todas as expressões que a gente vê no vocabulário dos jovens, adolescentes, e que representam, né, toda essa fase de adaptação, de saída da infância, né, para a fase jovem, né, adulta. Depois, aqui nós temos exemplos da variante sociocultural, né, que é aquela em que nós temos o jargão, que está relacionado a áreas do conhecimento, né? Você pertence ao grupo dos jornalistas, você tem expressões específicas dessa área, dos professores de linguística, dos médicos, dos militares, dos juízes, políticos, enfim, são falares e termos escritos que pertencem a esses grupos. Muito interessantes exemplos, porque nós temos aqui, né? Infelizmente, a alocação de recursos em outras áreas de risco obstaculizou a realização do briefing do projeto no prazo crítico da missão. Então, nós temos um grupo em reunião, provavelmente administradores e gestores, e o chefe fala esse trecho aqui, que para nós parece grego, porque a gente não faz parte desse grupo, a gente não tem o conhecimento técnico, não fez o mesmo curso de graduação deles. Então, para nós, a gente não entende à primeira vista. E aí teria que ter um tradutor, né? Alguém que traduzisse esse período para nós, que seria, né, num linguajar mais coloquial, relaxei e não consegui terminar meu relatório no prazo exigido. Então, olha só, tudo isso aqui dentro de um vocabulário mais rebuscado, na área da gestão e administração, transforma-se nesse período mais simples e mais informal e coloquial. Aqui também, ó, nosso capital de conhecimento permite alavancar um ecossistema de parceiros para ampliar o valor agregado nas ações estratégicas com foco no cliente. Tradução em português, nossa experiência será usada em parceria com outras empresas para conquistar mais clientes. Então aqui você percebe essas falas mais pomposas e rebuscadas são o jargão, né? O jargão associado a uma profissão. E aqui, no ambiente coloquial mais informal, tem que ter uma pessoa para traduzir para nós os termos para a gente entender, né? Aqui tem um exemplo da variação histórica, né? Então, muito tempo atrás, nos séculos passados, nós tínhamos a forma vossa mercê, era a referência à segunda pessoa do plural, você, né? Terceira pessoa do plural e singular, você e vocês, a terceira do plural, na verdade. E aí, que vai ser reduzida para você, né? Ao longo da história. Hoje a gente tem a forma abreviada, que é mais utilizada no ambiente virtual, o você, né? E aqui nós temos também outros exemplos, né? Que nós temos a escritura ortografia diferenciada, né? Proibido com H, colocar com 2 L's, anúncios com 2 N's, né? Então, é proibido colocar cartazes e anúncios em todo o edifício. Em todo o edifício está a ordem, está a ordem. Então, aqui nós teríamos então uma ortografia diferenciada, fazendo referência a uma variação histórica, né? Aqui nós temos o trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, né, do século XVI, de ponta a ponta é tudo praia. Muito chã e muito formosa.
Nela até agora não podemos saber que haja ouro nem prata, porém a terra em si é de muitos bons ares, assim frios e temperados. Águas são muitas, infindas, e em tal maneira graciosa que querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Porém o melhor fruto de que dela pode tirar, me parece, será salvar essa gente, e esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Então, isso aqui é a tradução, na verdade, né, do texto original de um trecho da Cátia Prevost Caminha, né, porque o trecho original, ele é bem num português mais rebuscado e um português bem da época, né, e aqui a gente tem, então, um trecho que já está adaptado para nossa linguagem atual. Mas esse texto do século XVI, né, que é, então, o início da exploração ou do conhecimento, descobrimento do Brasil, nós vamos ter esse registro, esse documento histórico, né? E aí, eu finalizo, então, essa aula sobre variações linguísticas, né? Então, se vocês tiverem dúvidas, me passem um e-mail ou me comuniquem pelo WhatsApp. Tenham uma boa semana de estudo e só para fazer uma observação, as imagens não são de minha autoria, eu retirei todas elas da internet para compor a linha de pensamento que eu queria abordar com vocês. Então, bons estudos e agradeço a atenção.